E tem bronca envolvendo as diretorias de Sport e Fortaleza para o jogo deste sábado na Ilha do Retiro. E eu vou te contar tudo, vou te falar inclusive o que o Sport disse sobre esse assunto, sobre essa confusão, né, de um acordo que havia sido feito pelo Leão com o Leão do PC. E aí a gente vai contar tudo o que rolou. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Lula, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like, porque aqui está saindo vídeo todos os dias sobre o futebol pernambucano, sobre o futebol nordestino. Então seja muito bem-vindo. Desde já peço que você possa estar chegando junto com a gente, beleza? Bora falar um pouquinho sobre esse jogo também, porque o Sport volta a campo neste sábado diante da equipe do Fortaleza na Ilha do Retiro, um momento onde as duas equipes não vêm bem, tá? Se o Sport não vem bem, o Fortaleza também não vem numa fase boa, muitos jogos aí também sem vencer, inclusive empatou ontem pela Libertadores, e aí vai também com uma certa pressão para esse jogo contra o Sport, porque, né, muito se olha também a face do Leão por parte lá da torcida do Fortaleza, então a pressão aumenta ainda mais de ter que vencer aqui na Ilha do Retiro. O Sport já está pressionado de ter que vencer e conquistar sua primeira vitória, é o único time que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, e aí óbvio que esse jogo acaba sendo importantíssimo para as duas equipes, o Fortaleza que quer pontuar mais na competição, e para o Sport também que quer ali deixar o Z4 e quer começar essa trajetória aí rumo, né, à saída da zona de rebaixamento. E aí, o que aconteceu? Né? Diante do que aconteceu no último jogo entre Sport e Fortaleza, aquela confusão que teve, né, o atentado contra o elenco do Fortaleza, o Sport e Fortaleza sempre vem tomando, né, quando tem esses jogos agora entre as duas equipes, sempre vem tomando, né, uma questão de segurança, sempre vem tomando um cuidado maior nessa questão de segurança. E aí eu vou colocar agora aí na sua tela sobre o que aconteceu, está aparecendo aí para você uma nota oficial do Sport, que informa que não era para ter a torcida visitante para esse jogo contra o Leão aqui na Ilha do Retiro. Eu vou te explicar o que aconteceu. Sport e Fortaleza entraram em um acordo, e esse acordo era que a torcida do Fortaleza, e provavelmente valeria também para o jogo do Sport lá na casa do Fortaleza, que não contasse com a torcida visitante, ou seja, o Sport poderia colocar ali a arquibancada do placar para a torcida do Sport, e aí obviamente tem uma carga maior de ingressos, obviamente o Sport lotaria ele do Retiro por completo, né, caso viesse, né, esgotar todos os ingressos, e aí o Sport postou uma nota, tá? O Sport postou uma nota dizendo que esse acordo foi descumprido pelo Fortaleza, e eu vou te contar agora, bora ler aqui essa nota oficial do Sport, eu vou te explicar também. O Sport Clube do Recife informa que após um acordo previamente firmado com a diretoria do Fortaleza, no qual ambas as partes decidiram pela não presença de torcida visitante no jogo do próximo sábado, válido pela Série A, o clube cearense voltou atrás da decisão. Então, mesmo depois de ter aí cumprido com ter fechado esse contrato, fechado esse acordo, melhor dizendo, com o Sport, o Fortaleza voltou atrás e descumpriu. E aí tem aqui, ó, importante destacar que a proposta para a não presença de torcedores visitantes partiu do próprio Fortaleza, sob a justificativa de promover uma maior segurança para o evento. Ou seja, não foi nem o Sport que buscou o Fortaleza, tá? Não foi nem o Sport que buscou o Fortaleza no primeiro momento, como o Sport coloca, foi o próprio Fortaleza que foi atrás disso aí. E aí o que acontece? É uma situação que é uma sacanagem com o Sport, né? Uma sacanagem porque o Sport tem todo um processo de jogo, uma questão de estrutura do jogo, uma questão de segurança, um planejamento de segurança para a partida, que um é para quando tem torcida visitante e outro quando tem apenas torcida do Sport. São planejamentos diferentes. E aí o Fortaleza entra com esse acordo com o Sport, né? Algo como o Leão colocou, partir do próprio Fortaleza, entra com esse acordo com o Sport e depois volta atrás. Isso prejudica muito o Leão, prejudica muito a questão do Sport, que já havia aberto ingressos para a arquibancada do placar com esse acordo, e agora, né, o Fortaleza volta atrás. Após tratativas e alinhamento entre os clubes, inclusive com a formalização de um documento que foi assinado pelo CEO do Fortaleza e pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, o Fortaleza solicitou na noite da terça-feira sua carga de ingressos para a partida. E aí o Sport diz que cumprirá o que determina o regulamento da competição e vai destinar a arquibancada do placar para a torcida visitante. E aí o Sport colocou ali que lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo o recuo do clube após tratativas entre as partes que visavam preservar a segurança e o bom andamento do espetáculo. E aí o que a gente pode falar sobre isso? Primeira coisa, o Sport e Fortaleza sempre tiveram uma relação positiva, né? O presidente, o Marcelo Paes e o Yuri Romão, presidente do Sport, sempre tiveram uma relação muito boa, seja de negociações de jogadores, né, como foi o caso do Romarinho, por exemplo, que o Sport comprou do Fortaleza, como foi o caso também de outros jogadores. Sempre teve essa boa relação, porém agora eu acho que isso acaba ficando um pouco
quebrado, né? Essa confiança do Yuri Romão com o Marcelo Paes e vice-versa, porque deu a palavra ali o Fortaleza de que não teria torcida visitante, e assim, pode ser até uma besteira, o Fortaleza está no direito dele, tá, de ter a torcida visitante, mas o clube fechar um acordo, ter todo esse processo que aconteceu e depois voltar atrás acaba prejudicando muito o Leão. E aí é algo que a gente precisa ver, porque é uma situação que prejudica não só o esporte e o Fortaleza, propriamente dito, né? Porque acaba tirando um pouco da relação ali, obviamente, o futebol é profissional, mas acaba tirando uma relação entre os dois clubes, tá? E aí a gente também observa que o esporte não tem culpa, tá? Do Fortaleza ter aberto mão, o Fortaleza ter aberto mão aí dos seus ingressos, e aí depois ter voltado atrás, mesmo assim o esporte disse que vai cumprir o regulamento da competição. O que não pode acontecer é ter o jogo de volta e o Fortaleza disser, ó, esse acordo foi cumprido, tá? Esse acordo aqui, que provavelmente vai valer também para esse jogo contra o Fortaleza, lá no Ceará, dizer assim, ó, esse acordo foi cumprido, Fortaleza botar numa justiça, algo do tipo, enfim, isso não pode acontecer, mas provavelmente o esporte conseguiria liberação, visto que também vai liberar para o Fortaleza aqui na Ilha do Retiro. E aí, cara, é óbvio que isso, né, acaba deixando a partida um pouco mais disputada, já é um clássico, já é bem disputado Sport Fortaleza, a gente sabe disso, e as duas equipes precisando vencer, tem esse fato também, e agora essa situação, essa treta, né, entre as diretorias de esporte e Fortaleza, não ficou num relacionamento legal, o esporte já tinha, como eu disse, o esporte já tinha acordado tudo, já tinha inclusive divulgado o cronograma de vendas com a arquibancada do placar destinada para a torcida do esporte, então a gente precisa ver, né, tudo isso, porque querendo ou não, dá essa quebra, né, de confiança entre as duas diretorias, entre a diretoria do esporte e a diretoria do Fortaleza. E aí esse jogo, na Ilha do Retiro, como eu falei, né, é um jogo muito importante para as duas equipes e um jogo que é ultimato do técnico Pepa. O esporte tem uma certa obrigação de vencer, já tinha uma certa obrigação de vencer contra a equipe do Bragantino e agora tem contra a equipe do Fortaleza, seja por jogar em casa, seja pela necessidade da primeira vitória, seja por ter que vencer para o técnico Pepa continuar na equipe, que já tem uma pressão gigantesca. O Yuri Romão e a diretoria do esporte bancaram o Pepa, deram mais uma oportunidade, e a gente vai ver o que vai acontecer em relação a esse próximo jogo e, claro, sobre o futuro do esporte. Esse é um jogo importantíssimo. O esporte precisa vencer também pela fase do Fortaleza, que não é uma fase boa. Se a do esporte não é boa, a do Fortaleza também não é. E a gente tem que também lembrar isso. O esporte é o favorito, a gente pode dizer assim, para esse jogo na Ilha do Retiro, por ser na Ilha do Retiro, por tudo isso que eu falei também. Por uma certa crise do Fortaleza, que também vem de muitos jogos, tá? O Fortaleza jogou no meio da semana ontem, fora de casa, pela Libertadores. Então, vai vir com certo cansaço, pode mandar até um time misto contra o esporte. Não acho que vai mandar completamente, porque vai querer vencer o jogo, obviamente, para ter ali um jogo vencível, né, para eles, enfim, e aí a gente vai acompanhar tudo isso. Mas eu quero saber do torcedor do esporte o que vocês acham sobre essa confusão entre esporte e Fortaleza sobre os ingressos e, claro, sobre o que você acha também sobre essa partida. Lembrando que, para mim, né, aqui dando minha opinião, é o ultimato do esporte com o técnico Pepa, caso não venha um resultado positivo. Nada além de vitória, o esporte pode pensar nesse jogo contra o Fortaleza, senão vai se complicar ainda mais. O Leão já está se complicando em questão de pontuação, já está criando uma certa distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E se tiver que mudar isso, tem que mudar agora no início do campeonato, porque senão vai ser aquele sufoco ali de fim de temporada, tem que depender de resultado, tem que pegar não sei quantos pontos ali para conseguir se sair bem, e a gente precisa também lembrar isso. Mais uma vez, só lembrando aqui o que disse o esporte, né, em relação a essa confusão, né, que destacou que a proposta na não presença partiu do próprio Fortaleza, sobre a justificativa de promover a melhor segurança para o evento. Então, se o esporte aí não pode reclamar, porque querendo ou não, Fortaleza está no direito dele, Fortaleza até está certo, né, em pedir essa carga de ingresso, porque é um direito de todo time de futebol, todo time ter seu torcedor dentro do estádio, e até concordo por certo ponto com a equipe de Fortaleza. Porém, no momento que você fecha um acordo que vai prejudicar outro clube, depois que você volta atrás, eu acho que já é uma certa sacanagem que o Fortaleza fez com o esporte. Mas bora acompanhar, cara. Bora acompanhar para ver o que vai acontecer nessa partida. Nesse sábado a gente vai acompanhar tudo aqui também no canal do Luna. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.